Hoje você vai finalmente entender as diferenças entre o Server-Side Rendering e os React Server Components, tá? E diferenciar o que é feature do Next e o que é feature do React, beleza? Então vamos lá. Primeiro eu te trouxe um exemplo aqui de como que a gente fazia o Server-Side Rendering no Next antes da versão 13, tá? Segura aí, daqui a pouco eu vou explicar por que a versão 13, mas aguenta aí. Bom, primeiramente, né, a gente tem aqui na tela, na direita, eu estou rodando esse projeto, é o que está sendo renderizado aqui, tá? Esse H2 aqui, certo? Então se eu vier aqui em Elements, vim aqui, ó, é o nosso H2, beleza? Tá. Beleza, deixa eu fechar aqui agora por enquanto. Antes de continuar, eu queria pedir para você se inscrever no canal, deixar seu like e seu comentário, isso ajuda demais o canal a continuar crescendo, tá? E também quero trazer um agradecimento muito especial aos apoiadores do canal desse mês, tá? Que é o Pedro, o Gabriel e o Vinícius, tá? Muito obrigado pela confiança que vocês depositaram no trabalho que eu venho fazendo aqui no canal e espero que eu consiga suprir as expectativas de vocês aí nos próximos conteúdos, tá? Então, muito obrigado e vamos lá pro vídeo. Aí o que acontece? Deixa eu deixar só o console, né? O que acontece? Se você precisasse de, nessa página aqui, ter um trabalho de SEO e etc., onde você precisa trazer as informações que vão ser preenchidas aqui na tela e renderizadas para o usuário no servidor, você precisaria de escolher algumas estratégias, tá? A gente tinha isso a nível de página. Guarda isso, que isso vai ser importante daqui a pouco, tá? A nível de página, beleza? Então vamos lá. Antes da gente seguir, deixa eu te falar sobre a nossa parceira aqui no canal, a Rocket City, tá? Acredito que a maioria de vocês já conheça, mas para quem ainda não conhece, a Rocket City é uma escola de programação que está atuando aqui no Brasil desde 2017, tá? Já formou milhares de alunos. E a gente conseguiu, graças a vocês, graças ao canal, tá crescendo bastante. Eu sou muito grato a vocês por isso. A gente conseguiu um cupom de desconto de 10%, tanto na assinatura anual, que é o Rocket One, mas também nas trilhas individuais. Então, para você que está buscando um curso aí para você se aprimorar, principalmente no desenvolvimento web, cara, lá é o lugar para você. Então, dá uma conferida no link que está nos comentários e na descrição também, beleza? Então, vamos voltar lá para o vídeo. Então, uma das ferramentas que a gente mais utilizava era o Get Server Side Props, tá? O que é isso? Ele é uma função, se você reparar bem aqui, assíncrona, certo? Que vai permitir que a gente faça o quê? Uma requisição via servidor, tá? Lembrando que o nosso projeto ele tem um Node rodando aqui, certo? Então, nosso projeto está aqui rodando, beleza? Tá. Então, a gente consegue utilizar aquele servidor ali para fazer requisições server-side, certo? E aí, eu retorno aqui nas props essa informação que eu preciso. E aí, a minha página aqui em cima recebe exatamente o retorno aqui que vem lá do servidor, beleza? Tá. Agora, presta atenção. Se eu vier aqui e colocar um console users, eu vou limpar o nosso terminal aqui, tá? Vou limpar aqui também. Tá? E aí, vou salvar. Beleza? Se você reparar bem, eu vou limpar aqui de novo, ó. O nosso console aqui no browser, ele não printou nada, certo? A gente tem um console ali. Beleza, né? Se eu der um refresh agora, olha que interessante. Aqui não veio nada, mas olha aqui no nosso terminal. Então essa requisição, né, tô te provando mais uma vez que essa requisição está sendo feita apenas no servidor, tá? Então aqui no cliente, ele está só recebendo essa informação. Ele não faz requisição nenhuma, nesse caso, desse jeito que a gente fez aqui, pelo cliente. Tranquilo? Beleza. Agora, a gente pode, para eu te provar ainda mais que isso aqui não está acontecendo no cliente, a gente pode fazer o seguinte, tá? Não, calma, eu vou te mostrar outro detalhe interessante ainda, tá? Primeiro, vamos lá. Então, né, perceba, esse users ele está sendo retornado aqui. E aí, a minha página aqui em cima, ele vai ter o acesso a esse users. E se eu fizer um console aqui agora, e colocar assim, ó, client, e colocar users. Agora, se liga. Olha o client aqui. E agora sim, tá? Continua acontecendo aqui, deixa eu dar um F5 aqui para você perceber, ó. Continua aparecendo o console aqui, porque é esse console, certo? Apenas um servidor. E esse aqui
ele é o lá de cima, que está no client. Tranquilo. Agora, como a gente está vendo, a gente tem acesso a esses usuários, né? Então a gente consegue fazer o seguinte aqui, por exemplo, tá? Poderia vir aqui users.map, padrão, né? User, aqui eu vou fechar. E aqui eu posso, por exemplo, colocar um P, preciso de um aqui, né? Então vai ser user.id. E aqui eu quero exibir, por exemplo, user.name. Salvei. Olha que show. Aí agora, né, para você que ainda está um pouco mais cético, se eu vim aqui no client, aqui embaixo, em debugger, vou desativar o JavaScript. Então meu client agora está com o JavaScript desabilitado, certo? E vou dar um F5. Estou apertando F5. Ele continuou trazendo, certo? Por quê? Porque todo esse HTML aqui ele foi gerado no servidor, tá? Aí que entra o ponto que a gente estava comentando, né? O SSR, que é o Server Side Rendering. Então, essa renderização, ela aconteceu no servidor. Beleza? A nível de página, lembra disso, né? Então, a gente está aqui, por exemplo, ó, src pages, SSR index, tá? Então, eu estou na rota aqui, ó, /SSR. Beleza. Agora, na versão, isso aqui acontecia até a versão 12, certo? Ou então se você tiver nas versões mais recentes do Next, utilizando também a pasta Pages, tá? O sistema de roteamento Pages, Pages Router. Isso aqui funciona da mesma forma ainda. Se você tiver na versão 15, por exemplo, que é a última versão do Next, no momento que eu estou gravando esse vídeo, e utilizar a pasta Pages, o funcionamento vai ser exatamente esse. Agora, né, na versão 13, foi criado, né, a App Router, que é um novo mecanismo de roteamento do Next, que permite que a gente tenha acesso, né, aos React Server Components. O que são isso? Bom, eu acho mais fácil de explicar te mostrando aqui o que acontece, tá? Esse camarada, ele é um React Server Component. Por quê? Porque por default, por padrão, quando você cria um componente dentro da pasta app, aqui do Next, ele já é um Server Component do React. O que é esse Server Component? Qual que é a diferença dele com o SSR? Calma que a gente já vai ver isso aqui na prática agora e você vai finalmente entender essas diferenças, tá? Enquanto o SSR, ele era a nível de página, ou seja, eu gerava toda a minha página via server-side, beleza? Ok. Agora, com os React Server Components, na realidade, a gente consegue ter a renderização de componentes no server-side e não necessariamente a página inteira. Claro, você ainda pode renderizar a página inteira, caso seja a sua escolha. Mas você tem o nível de granularidade agora está muito, muito melhor, porque a gente consegue escolher exatamente os componentes que vão ser renderizados somente no servidor e aqueles que vão ser de fato, né, todos eles. Aqui a gente já vai até entender um pouquinho das confusões que acabam gerando essas nomenclaturas, tá? Eu não gosto muito dessas nomenclaturas que o Next vem adotando, na realidade do React, né? Que o React vem adotando, mas é importante você entender que a gente tem os React Server Components e a gente tem também os React Client Components, tá? Qual que é a diferença? Esse Client Component, ele dá a impressão que ele está sendo renderizado apenas do lado do cliente, certo? Mas não é o que acontece, tá? Por isso que eu não gosto dessa nomenclatura. Os React Client Components, eles são também renderizados do lado do servidor, porém, quando ele chega no client, ele sofre o processo de hydration. Já tem um vídeo aqui no canal específico para isso, tá? É só pesquisar hydration aí que você vai achar, ou então, se eu lembrar também, eu vou deixar o link nos comentários e na descrição do vídeo também, para você dar uma olhada depois. Mas é basicamente esse processo de hidratação do seu HTML aqui, tá? Então a sua página ela vai ser hidratada o seu componente, né? Quando ele for renderizado no client, então ele vai ser hidratado com JavaScript, beleza? Enquanto os React Server Components, eles não são hidratados. Eles são renderizados apenas no servidor e ponto. Então, o que acontece? Eles nunca vão ser re-renderizados. Tá? Isso aqui é um paradigma totalmente novo, né? Que muda muito a forma que a gente vai criar as nossas aplicações no React. Tá? Quando você começar a trabalhar com esses componentes no servidor, é importante você ter esse mindset novo, beleza?
Então é por isso que é tão relevante você entender essas diferenças para conseguir aplicar as estratégias ali mais adequadas para aquela situação, tá? Porque vão ter situações que você vai precisar de um React Client Component, tá? Que é um nome novo para um componente que a gente já criava, tá? Então, esse React Client Component, basicamente, os componentes que você criava antes de existirem os Server Components. Então, todo componente era um Client Component, certo? Agora, com esses novos, né, entre aspas, né, já não é tão novos assim, mas esse novo paradigma dentro do React, ele traz uma necessidade de você entender mais como é que essa renderização do servidor funciona para você conseguir tirar vantagem disso. Mas qual que é a vantagem, Júnior? Cara, inúmeras. Primeiro, você consegue ter esse tipo de coisa aqui, ó. Então eu vou transformar esse componente em assíncrono, olha só. Isso aqui é um componente, certo? Eu vou transformar ele em assíncrono. Lógico, aqui você vai falar, mas é uma página. Beleza. Na real, né, é um componente, mesmo assim, tá? Mas eu poderia, por exemplo, criar aqui, ó. Criar aqui um users, por exemplo, tá? E ter um return aqui, tá? Só para você falar que, mas é nível de página ainda. Na realidade não, tá? Então vou vir aqui, ó, colocar opa. Async, tá? Então eu vou voltar isso daqui para uma página normal, vamos dizer assim, tá? Ela continua sendo um server component, por quê? Porque por default, todo componente criado dentro da pasta app é um server component. Beleza. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou lá na minha... Vou copiar isso daqui, tá? Vou trazer para cá. Vai se ligando. Vou copiar essa tipagem aqui. Lógico, eu poderia criar isso aqui numa função separada, obviamente, né? Não, mas é só para fins didáticos, então, né? Me perdoe aí os puristas de clean code e etc, tá? É só a fins de exemplo. Beleza. Trouxe para cá. E aqui, ó, a gente pode fazer o seguinte, eu vou colocar aqui component ou users, né? Faz mais sentido, users. E aí eu vou usar esse componente aqui, ó. Olha o que vai acontecer. Eu vou habilitar de novo, mas daqui a pouco a gente vai fazer um teste interessante aqui. Eu vou limpar isso daqui. Vou fechar isso aqui de baixo. Beleza? Agora eu vou lá na minha... eu estou ali dentro de components. Percebeu? Esse aqui é a página, certo? Então é o que está aqui, page. Beleza. E o que está aqui embaixo é a nossa listagem ali de usuários. Tem aqui o users e os usuários, tá? E aqui está acontecendo no servidor, tá? Como é que eu vou te provar isso? Mesmo esquema, tá? Vou colocar users aqui e vou salvar. Só que agora você vai perceber, mas pera, tá aparecendo um console aqui no client, tá? Mas você viu que tem essa tag server aqui? Isso aqui é coisa do Next, tá? Nessa versão mais nova. Então ele te ajuda um pouco, né? Ou talvez até te atrapalha, né? Depende do seu nível de conhecimento aqui, de como é que as coisas, o fluxo está funcionando. Eu acho que isso aqui pode até acabar atrapalhando. Dá a impressão que isso aqui tá vindo pro cliente, tá? Mas na realidade não tá, beleza? Não está sendo hidratado esse componente aqui, porque ele não tem interatividade. Tanto é que se você... Deixa eu dar um F5 aqui. Ele não está aparecendo, né? Como é a versão beta ainda, né? Que eu estou utilizando aqui nesse projeto, tá? Em específico. É porque na versão 15, né? Ele tem um indicator aqui falando que é uma página estática, tá? E aqui ele não está aparecendo, mas enfim. O foco aqui é esse camarada, tá? Então se você vier aqui no... Eu vou até limpar. Vou até limpar aqui, ó. Vou limpar aqui e vou dar um F5. Então, perceba, isso aqui tá vindo daqui, certo? Então, tá acontecendo o console aqui no servidor, mas no client também tá aparecendo, mas com essa taguinha server, tá? Isso aqui é mais, como eu falei, né? Pra ajudar e tal. Cuidado com isso daqui, tá? Porque não tá vindo pro cliente. Vamos lá? Vamos fazer aquele teste de fogo? Vim aqui, desabilitei o JavaScript, vou dar um F5 e continua carregando, tá? Então, tô com... tá desabilitado, tá? Como o JavaScript agora está desabilitado, perceba que o console não está aparecendo aqui, tá? Mas né, a tela continua, né? Tanto é que aqui também, eu vou limpar aqui, ó. E o console continua vindo aqui no servidor perfeitamente e aqui está sendo renderizado também da mesma forma, tá? Vou habilitar novamente o JavaScript, mas você entendeu, né? Então, vamos lá, recapitulando, né? React Server Components.
são componentes que renderizam apenas no servidor. Eles renderizam apenas uma única vez, então eles não sofrem re-renderização, tá? Eles não têm todo aquele ciclo de vida de um componente comum do React, tá? Então é importante você entender isso. Server Side Rendering, ou SSR, é quando você gera a página inteira no servidor. Então é importante você entender essa diferença, porque um React Server Components, você tem esse nível de granularidade muito maior, tá? Você consegue escolher os componentes que vão ser Server Components. Nesse caso aqui, por exemplo, eu consigo fazer o fetch, né, no componente. Olha que, cara, isso aqui antigamente, né, era praticamente inimaginável, né? Então eu estou tendo um componente assíncrono, fazendo um fetch dentro do componente. Então você está vendo aqui que eu não tenho use effect, não tem nada daquilo, não está acontecendo nada disso no cliente, é só no servidor, tá? E eu consigo renderizar isso daqui. E o melhor, quando você gerar o bundle disso daqui, nada disso, nada do JavaScript vai ser enviado para o cliente, tá? Isso aqui traz uma performance sensacional para sua aplicação, tá? Claro que é uma mentalidade diferente para você criar as suas aplicações, então é necessário você entender mais a fundo. Então por isso que eu vou deixar os vídeos aí no comentário fixado e agora aqui nos cards aqui para você dar uma olhadinha também, para você continuar os seus estudos nos React Server Components e no Next também, beleza? Então valeu, muito obrigado, se inscreve no canal e até a próxima.